A mensagem da cruz na cabeça e peçonha de víbora no coração. Texto base. Salmos 58, versículo 3 ao 5. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. No início da minha caminhada cristã, ouvi o sermão do pastor Glênio Fonseca Paranaguá, na cidade de Garuva, onde eu morava, no qual ele fez uma analogia entre o veneno da serpente e a natureza pecaminosa do ser humano. Lembro-me que no ano de 1989, o Espírito de Deus me convenceu de minha total depravação e inimizade contra Deus. Abriu meu entendimento para que eu entendesse que estava morto espiritualmente, sem nenhuma condição de me aproximar de Deus pelos meus méritos ou esforços. Recebi a revelação de que estava debaixo da ira de Deus, e somente em Jesus Cristo seria possível a minha reconciliação com o Pai. O urutu-cruzeiro é uma serpente peçonhenta, venenosíssima, que pode apresentar o desenho de uma cruz na cabeça, também conhecida nos países de língua espanhola como víbora de la cruz. A cruz na cabeça da serpente urutu-cruzeiro não minimiza o seu veneno mortal. Da mesma maneira que o conhecimento intelectual da mensagem da cruz, sem a experiência do novo nascimento, não altera em nada o veneno mortal que a pessoa não regenerada nutre dentro de si. Mensagem da cruz na cabeça ou um crucifixo decorativo dependurado no pescoço não muda a situação da inimizade entre o pecador e Deus. Davi sabia que era prisioneiro da natureza pecaminosa herdada de Adão. Todo ser humano já nasce em total rebelião contra Deus. No versículo 3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Davi não estava se justificando do seu pecado, pois tinha clara compreensão do pecado original, da natureza corrompida do ser humano. Tinha consciência de que pecava não por opção, mas por causa de sua natureza corrompida e escravizante que o dominava. Ninguém nasce inocente. Todo ser humano já nasce debaixo da condenação do pecado. Na Bíblia de Estudo Genebra, na página 1789, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, seção 1 a 3, diz, abre aspas, seção 1. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Referências bíblicas. Gênesis, capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Romanos, capítulo 11, verso 32. Romanos, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Seção 2. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Referências bíblicas. Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 8. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 15 e Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Seção 3. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. A mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida,
foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Referências bíblicas. Atos, capítulo 17, versículo 26, Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Romanos, capítulo 5, versículo 12, 15 ao 19, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, 22, 45 e 49, Salmo 51, versículo 5, Gênesis, capítulo 5, versículo 3, João, capítulo 3, versículo 6. Seção 4. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, procedem todas as transgressões atuais. Referências bíblicas. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Romanos 3, versículo 10 ao 12. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Efésios, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Como o pecado original é transmitido de pai para filho? Após desobedecer a ordenança de Deus no jardim do Éden, Adão foi despojado da sua justiça original. Passou a transmitir a natureza depravada a toda a sua descendência. Todo ser humano já nasce com o entendimento leviano e obscurecido, vontade corrompida em relação às coisas espirituais, incapaz de buscar a Deus e praticar o bem para si mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19 diz, versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Toda a posteridade de Adão, sem exceção, se encontra maculada pelo pecado. O pecado original se estabeleceu pela desobediência de Adão, se estendendo a todo o gênero humano. A natureza pecaminosa venenosa não se adquire por imitação, pela convivência com outras pessoas na sociedade, pois essa pessoa hereditária já está presente na concepção de uma criança no ventre materno, por isso já nasce em pecado. Salmo 51, versículo 5 diz, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano é concebido em pecado e nasce condenado. Isso é resultado da queda e desobediência de nossos primeiros pais. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava difamando sua mãe de adultério, como já ouvi de um pregador muito conhecido no meio gospel, pois a palavra de Deus afirma que Davi foi filho legítimo de Jessé. Ruth, capítulo 4, versículo 21 e 22 diz, e Salmo gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Lucas, capítulo 3, versículo 32 diz, Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este filho de Salá, filho de Naasson. Então podemos comprovar que Davi realmente era filho de Jessé. Davi reconheceu que era herdeiro da natureza depravada de Adão e que não era pecador porque pecava. Ele pecava porque era pecador. A dificuldade do pecado de Davi não estava no corpo de Betseba, que se banhava, mas na corrupção do seu próprio coração. A principal dificuldade não estava no que Davi praticava, mas no que ele era, um pecador. A maior dificuldade do ser humano não está nas coisas que o mundo oferece, mas no seu próprio coração. E Davi fez um diagnóstico da sua própria natureza interior. O coração humano é uma fábrica de iniquidade.
Já na concepção, todo ser humano encontra-se desviado de Deus. No Salmo 51, verso 5, diz: Em pecado me concebeu minha mãe. Se desenvolve no ventre materno em pecado, nasce em pecado e cresce em pecado. Não precisa ensinar uma criança a mentir ou manipular. São mentirosas e manipuladoras por natureza. Desde a mais tenra idade, revelam malícia letal, reivindicando seus interesses. No versículo 3, diz: Ando errados, desde que nasceram, proferindo mentiras. O homem caído é corrompido por natureza. No versículo 4 diz: São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos. A pessoa não regenerada é igualada a uma serpente surda, pois não dá ouvidos à palavra de Deus dirigidas a ela. No versículo 5 diz: Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. O Warren W. Wiersbe diz que as serpentes não possuem ouvidos visíveis nem tímpanos internos. Abre aspas. Como a víbora, só obedecia ao encantador quando recompensados, mas tomava as próprias decisões. As serpentes não possuem ouvidos visíveis nem tímpanos internos, mas têm pequenos ossos na cabeça que servem para conduzir as vibrações sonoras. A víbora reage mais ao movimento do encantador do que à música que ele toca. Fecha aspas. A pessoa entregue aos seus próprios pecados não está nem um pouco preocupada com a ira e o julgamento de Deus. João capítulo 3, versículo 18 e depois o 36 diz. Vamos conferir aqui o versículo 18, que diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então podemos conferir no versículo 18, que diz: Mas quem não crê já está condenado. A condenação já aconteceu no Éden. E no versículo 36 diz: A ira de Deus sobre ele permanece. Então, a ira de Deus já está atuando em todo aquele que nasce. Então, a pessoa já nasce em pecado. Os ímpios são surdos à palavra de Deus, como a víbora que não ouve a voz dos encantadores. As víboras não manifestam nenhum sinal de gratidão. Estão sempre prontas para dar o bote. Da mesma forma, agem as pessoas não regeneradas. Nunca são gratas, mas estão sempre arremessando suas línguas, prontas para dar o bote até mesmo nas pessoas que a estão ajudando de alguma forma. No Salmo 140, versículo 3, diz: Aguçar a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Na nova versão transformadora diz: Sua língua fere como a serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios. A serpente estende a língua antes de dar o bote. Da mesma forma age o ímpio. A sua língua está sempre em atividade, mentindo e caluniando. Em Efésios 4:25 diz: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Davi equiparou a natureza do ser humano a uma peçonha de serpente. Versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. Os ímpios são uma ninhada de serpentes, destilando veneno letal. Charles Haddon Spurgeon diz que o homem não regenerado carrega veneno debaixo da língua. Abre aspas. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. O homem também é um réptil venenoso? É, e o veneno é igual ao da serpente. A víbora carrega nas presas a morte para o corpo. O homem não regenerado carrega veneno debaixo da língua, destrutiva para a mais nobre natureza. Fecha aspas. A peçonha mortal do diabo, em forma de serpente que enganou Eva, envenenou toda a geração adâmica. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?
e continua enganando com a sua astúcia. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. As palavras que saem do coração envenenado pela depravação do pecado destroem vidas, como o veneno da serpente. Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Existe um reservatório de veneno letal debaixo da língua do ser humano. Hernandes Dias Lopes cita Benjamin Franklin, dizendo, abre aspas, Benjamin Franklin costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Tiago diz que esse animal indomável e venenoso é a língua. Esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Fecha aspas. O ser humano não regenerado, ele esconde veneno de víbora debaixo da língua. Deuteronômio capítulo 32, versículo 32 ao 33 diz, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargosos tem, o seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Frutos perversos e venenosos são resultados do perverso coração humano. Sodoma ilustra a destruição total, sem nenhuma possibilidade de reconstrução. A única solução para o homem caído é a sua crucificação com Cristo para experimentar o poder da sua ressurreição, sendo transformado numa nova criatura. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Águas de rios, piscinas ou batistérios não lavam e nem anulam pecados. Somente pela fé, na nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo, somos remidos e purificados de nossos pecados. Romanos 6,3 diz, ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Gálatas 3,27 diz, porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Augusto Nicodemos comenta sobre o potencial maléfico de uma língua inflamada pelo inferno. Abre aspas. Tiago acrescenta que a língua é um mal cheio de veneno mortífero ou peçonha mortal. Veneno é usado no Novo Testamento para o veneno de cobras, como em Romanos, capítulo 3, versículo 13. Veneno de víbora está nos seus lábios. Tiago emprega o termo figuradamente à semelhança do Salmo 140, versículo 3. Sob os lábios tem veneno de áspide. Conferir ainda Salmo 58 e 4. O potencial da língua para matar é semelhante ao de uma víbora peçonhenta, cuja língua carregada de veneno é irrequieta antes do ataque. A língua mata a alma, a honra, o nome e a reputação de uma pessoa, e o faz com a mesma eficácia de uma serpente venenosa. Fecha aspas. A língua humana é descontrolada. Está cheia de peçonha letal. Somente o poder do Espírito Santo pode dominá-la. A perversidade da língua humana é mais mortal e peçonhenta do que o veneno de serpente, que além de ser influenciada pela natureza pecaminosa humana, é também inflamada pelo inferno. É o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Jesus advertiu que as atitudes perversas do ser humano procedem do seu coração peçonhento.
Hernandes Dias Lopes adverte que o veneno da língua é mais letal que o veneno das serpentes. Abre aspas. Quando morde alguém, destila seu veneno, e esse veneno mata. O pecado afetou de tal maneira o ser humano que um dos seus maiores distintivos, a comunicação, tornou-se um veneno mortal. Em vez de seus lábios destilarem mel, destilam veneno. Os lábios humanos são mais venenosos que a víbora mais peçonhenta. O veneno da cobra pode matar o corpo, mas o veneno dos lábios mata também a alma. O veneno da cobra foi dado a ela por Deus. O veneno dos lábios é instilado no homem por Satanás. O veneno da cobra pode ser transformado em remédio. O veneno dos lábios só trabalha para a destruição. Fecha aspas. Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20, diz: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A dificuldade do ser humano não está nas coisas exteriores que o mundo apresenta, mas no seu interior. A dificuldade da humanidade não é a injustiça social, a má distribuição de renda, mas a perversidade do coração. Hernandes Dias Lopes cita Hendrickson. Abre aspas. Os lábios são um reservatório de veneno letal. 3, verso 13, a parte C. Aqui ele está comentando Romanos. Paulo é contundente ao declarar: veneno de víbora está nos seus lábios. A cobra tem uma bolsa cheia de veneno letal na base de suas presas. Fecha aspas. As palavras que saem de um coração não regenerado fedem como um túmulo com restos mortais ao céu aberto. É o que diz Romanos, no capítulo 3, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Na nova versão transformadora diz: sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Os líderes religiosos eles eram hipócritas, pois havia uma disparidade entre o que eles diziam e o que praticavam diariamente. Mateus capítulo 3, verso 7 diz: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas e cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Hernandes Dias Lopes cita A.T. Robertson. Abre aspas. Os fariseus representavam a superstição hipócrita, os saduceus a descrença carnal. Os fariseus eram conservadores na teologia, mas complacentes consigo mesmos na ética. Havia um abismo entre o que pregavam e o que viviam. Agiam como atores, representando um papel de piedade, quando na verdade estavam cheios de rapina. Os saduceus eram aristocratas, liberais quanto à doutrina, amantes do poder e do dinheiro. Quando João viu que esses líderes também vinham para o batismo, chamou-os de raça de víboras, mostrando-lhes que o veneno que carregavam era pior que o veneno das serpentes, pois o veneno das serpentes foi o próprio Deus que nelas colocou, mas o veneno da hipocrisia que aqueles carregavam no coração fora neles colocado pelo diabo. Fecha aspas. Jesus admoestou os líderes religiosos. O ensinamento deles eram corretos, porém não praticavam o que ensinavam. Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 3. Então falou Jesus à multidão aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Muitas pessoas até pregam de maneira correta sobre o novo nascimento, porém as suas condutas diárias
são completamente opostas àquilo que dizem. Compartilhe o comentário de Hernandes Dias Lopes que diz, abre aspas, aqui Jesus não desaprova o ensino dos fariseus, como ele faz em outras ocasiões. Como mestres, eles têm o seu lugar. O problema é que eles não praticam o que ensinam. A vida deles não é avalista de sua doutrina. Assim, Jesus está apontando outra falha grave dos fariseus, ou seja, eles diziam uma coisa e faziam outra. Eram inconsistentes. Os fariseus eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não eram cuidadosos em obedecer à lei interiormente. Eram legalistas, ritualistas e hipócritas. Eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Havia, no caso dos fariseus, um abismo entre a doutrina e a vida, a teologia e a ética, o credo e a conduta. Fecha aspas. Mateus 23 e 33 diz, cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? O conhecimento intelectual da mensagem da cruz, sem o poder regenerador do Espírito Santo, não é suficiente para transformar a fonte de onde procedem as saídas da vida. Os líderes religiosos daquela época acreditavam que a taça da ira de Deus estava reservada somente para os inimigos da nação de Israel, mas Jesus os chama de víboras e que não escapariam do justo juízo de Deus. O conhecimento teórico da mensagem da cruz não opera a transformação no coração. Antes de pregarmos sobre a mensagem da cruz, precisamos de uma experiência real da nossa morte com Cristo na cruz. A única coisa que importa é Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Muitos crentes têm a mensagem da cruz apenas na cabeça, porém o veneno de víbora permanece no seu interior. Apenas o conhecimento intelectual da cruz de Cristo na cabeça, sem experiência do novo nascimento, não vai suavizar o veneno interior. Você já nasceu de novo? Não permita que a antiga serpente te engane. Muitos crentes têm apenas conhecimento intelectual sobre o novo nascimento, sem experiência de morte e ressurreição em Jesus Cristo. Cruz na cabeça, sem um coração regenerado, não promove sua reconciliação com o Pai Celestial. Não tem nenhum proveito ter a doutrina da cruz de Cristo na cabeça sem a experiência real do novo nascimento. Que a graça e a misericórdia de Deus sejam abundantes em sua vida. Se o Espírito de Deus revelou esta verdade no seu coração, ore juntamente comigo. Senhor Jesus, acabo de receber a péssima notícia que eu já manifestava veneno de víbora no ventre materno. Essa peçonha hereditária já estava presente na concepção, no ventre de minha mãe, por isso já nasci em pecado. Eu já nasci proferindo mentiras, debaixo da ira de Deus. Recebi a péssima notícia de que ninguém nasce inocente. Todo ser humano já nasce debaixo da condenação do pecado. Agora entendo que a minha maior dificuldade não está nas coisas que o mundo oferece, mas no meu próprio coração. Mas também acabo de receber a boa notícia, que o meu único escape está na minha crucificação contigo, Senhor Jesus. Só assim poderei experimentar o poder da sua ressurreição, para que eu seja transformado numa nova criatura. Reconheço que sou um pecador, creio e recebo o teu sacrifício em meu favor. Por revelação da tua palavra e convencimento do Espírito Santo, creio que não morreste só naquela cruz. Confesso minha morte e ressurreição contigo, e que a sua vida está em mim, por misericórdia, através da sua ressurreição. Agradeço em teu nome, Senhor Jesus. Amém.